Boa noite. Vocês têm um versículo preferido? Se eu perguntasse para você, qual é o seu versículo preferido? Você teria algum versículo preferido? Eu não tenho apenas um, mas tenho um grupo de versículos que são os meus versículos preferidos. E nessa noite eu queria meditar num destes versículos preferidos meu e talvez de vocês. Então, abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quero ler esse versículo com vocês, pois entendo que ele traz um excelente resumo do que é a vida cristã e como ela deve ser vivida. E como a vida cristã ela deve ser? Eu entendo que a fé cristã, a vida cristã, ela deve ser simples. Mas o simples só acontece, só ocorre quando nós entendemos o que é a vida cristã. Vamos ler juntos? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vocês acharam esse texto aí na sua Bíblia? Vamos ler todos juntos agora? Vamos? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A população brasileira, ela é predominantemente cristã. Estima-se que 87% de cristãos, sendo 64% de católicos apostólicos romanos, cerca de 123 milhões, e 22%, que dá cerca de 42 milhões de pessoas, se declaram evangélicas, tradicionais, pentecostais e neopentecostais. O censo do IBGE de 2010 revelou que o número de pessoas que se declaram evangélicas no Brasil teve um aumento de 61%. No ano 2000, era 15%. 2010, 22%, um acréscimo de mais de 26 milhões de pessoas que se declaram cristãs evangélicas. Realmente, o número do IBGE aponta que somos um país com a maioria cristã, com os evangélicos em grande crescimento. No entanto, será que, biblicamente falando, estes 22% de evangélicos são cristãos? Biblicamente falando, são cristãos? Com base nesses números, o sociólogo cristão inglês Paul Freston, escrevendo para a revista Ultimato, de março de 2009, ele faz a seguinte declaração: a religião evangélica está virando uma religião de massas no Brasil. E o que sempre acontece com as religiões de massa é que elas passam a se parecer cada vez mais com a sociedade. Em vez de transformar a sociedade, a religião é transformada pela sociedade. E Paul Freston ainda destaca os principais problemas que nós cristãos evangélicos estamos enfrentando neste tempo. Primeiro, trocou a espiritualidade cristã pelo pragmatismo, pelo trabalho daquilo que pode dar certo, daquilo que dá certo, buscando resultados humanos. 2, a igreja perdeu o domínio próprio, com escândalos envolvendo dinheiro, sexo e poder. Abandonou a fé reformada, a doutrina e a cosmovisão que diz somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus glória. E quarto,
perdeu os modelos bíblicos de liderança, pois a liderança evangélica atual tornou-se ídolos gospel. Se você costuma dirigir seu carro para São Paulo, quando está chegando ali, Jaçanã, Jardim Brasil, Guarulhos, do lado esquerdo Guarulhos, do lado direito Jaçanã, você vai ver um outdoor enorme com um casal fazendo a propaganda da sua igreja. E eu disse assim para minha esposa: nunca confie numa igreja que estampa a foto dos seus líderes. Diante dessas perdas, será mesmo que essa massa, ela é cristã? Diante dessa triste realidade, permitam-me apresentar para vocês um resumo do que a Escritura diz ser a vida cristã. O texto de Paulo que lemos no início é a melhor síntese, na minha opinião, sobre o tema vida cristã na Bíblia. Nele nós encontramos a simplicidade da vida cristã. João 3,16, que é muito conhecido por nós, resume o Evangelho, resume o grande amor de Deus, resume como podemos ser salvos. Mas Gálatas 2,20 mostra para nós o que significa ser alguém que se diz cristã, que se diz evangélica, que se diz salva pelo Senhor Jesus. Mais uma vez, Gálatas 2,20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Depois de Jesus, o apóstolo Paulo é a figura mais importante do cristianismo. Além de discípulo de Jesus, de Cristo, ele é o principal defensor e divulgador da fé cristã. Muito daquilo que sabemos sobre a nossa fé se deve a esse ex-fariseu Saulo de Tarso, que foi alcançado por Cristo. Ele escreveu metade dos livros do Novo Testamento. O que ele pregava, o que ele ensinava, estava tão intrinsecamente relacionado com aquilo que ele vivia, que ele podia afirmar algo que nós, que somos cristãos, deveríamos poder afirmar. 1 Coríntios 11:1. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Filipenses 3,17. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Que ensino era esse que Paulo defendia, divulgava, demonstrava em seu viver diário? Este texto de Gálatas 2,20 apresenta um resumo do que governava a sua vida e do que ele pregava. Em outras palavras, Paulo descreve a simplicidade da vida cristã. E o meu desejo nesta noite, ao meditarmos neste versículo, é que esta passagem venha informar, inflamar e incentivar. É um desejo triplo meu a vocês, para todos nós. Informar os que iniciam a jornada sobre a vida cristã. Inflamar os que já estão neste caminho e incentivar os demais a se juntarem a nós nessa peregrinação maravilhosa que é a vida cristã. Para enxergarmos a simplicidade da vida cristã apresentada pelo apóstolo Paulo, dividiremos esse texto em 3 partes. E a primeira parte é a descrição da vida cristã. A descrição da vida cristã. Como o apóstolo Paulo descreve o que é ser um cristão. Como que você responderia a alguém se ele perguntasse o que o torna um cristão, uma cristã? A descrição da vida cristã, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, é simples. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo descreve a vida cristã em 2 dimensões, morte e vida. Morte, fui
crucificado com Cristo. Vida, Cristo vive em mim. Então, nessa primeira dimensão, a morte, o que significa estar crucificado com Cristo? A resposta é direta e óbvia. Nós morremos com Cristo. Nós morremos para a lei, Gálatas 2,19. Nós morremos para o pecado, Romanos 6,2. E nós morremos para nós mesmos, Gálatas 2,20. O verbo crucificar, no original, o verbo crucificar está no tempo passado perfeito, na voz passiva e no modo indicativo. Explico. Tempo passado. Aquilo que aconteceu no passado tem um efeito permanente hoje, no presente, de uma ação que já foi realizada, que já foi cumprida no passado. Por isso que a melhor tradução, ela é da Almeida Revista Atualizada, que diz: estou crucificado com Cristo. E a ideia é: eu fui crucificado no dia em que criei, e ainda estou e ficarei crucificado com Cristo até o fim. Voz passiva. O sujeito recebe a ação. Foi Cristo que nos crucificou no momento em que cremos. O cristão foi crucificado por Cristo em Cristo. Nós recebemos a ação da obra de Cristo. E está no modo do verbo indicativo, que informa o fato ocorrido, expressa uma certeza. E ao usar este verbo, ao usar o verbo crucificar, no passado perfeito, na voz passiva e no modo indicativo, Paulo estava nos informando que a obra de Cristo na cruz foi imputada. Ou seja, foi algo realizado por outra pessoa em nosso favor. Não dependeu de nós, nem de qualquer ação inicial nossa. É dom de Deus com consequências permanentes. É graça, é favor de Deus. É uma ação a nós que estávamos desprovidos dessa bondade. Atos 5, 30 e 31. É dito assim: Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento de perdão de pecados. Pense assim, meus irmãos. No momento em que você se arrependeu e creu, foi Deus que fez isto em você. Isso é graça. Isso é graça. Haverá momentos em que nós deveremos crucificar a nossa carne, um termo que é de mortificar, fazer morto os nossos desejos. Mas isso só será possível porque nós já estamos crucificados com Cristo. Nós já nos identificamos com Ele na morte pelo batismo, o símbolo do sepultamento e do renascimento. E isso nos dá forças para vencer o pecado. Observe o que o apóstolo Paulo diz ao escrever para os Romanos, Romanos 6, de 1 a 4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Além do que, a lei, ela foi cumprida na pessoa de Jesus. Logo, não vivemos mais em busca de justiça própria,
pois jamais conseguiríamos. A lei só nos acusa e nos condena, porque a lei diz, não pode e não faz. Mas nós queremos e fazemos. Mas, graças a Deus que nós vivemos pelos méritos de Jesus. Aleluia. Romanos 7, dos versículos 4 a 6. Nós estamos crucificados com Cristo. A lei já não nos condena, pois Cristo a cumpriu no próprio corpo. Versículo 19, capítulo 2 de Gálatas. O pecado já não nos domina, pois estamos mortos. E os nossos desejos já não nos escravizam mais, pois somos de outro Senhor. Não somos mais de nós mesmos, não somos mais do diabo, não somos mais deste mundo. Nós pertencemos a Jesus. Ele nos comprou com sangue precioso. Ele pagou o preço da nossa culpa. Como dizem Colossenses, Ele rasgou a dívida que era contra nós e expôs a sua salvação publicamente diante de todos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Isso nos leva à segunda dimensão da descrição sobre a vida cristã. Cristo vive em mim. E como que Ele vive em mim? Como que Ele vive em nós, os que cremos? Cristo, Ele vive em nós pelo Espírito Santo. João 14. O Espírito Santo em nós nos permite viver em novidade de vida. Uma vida nova. O Senhor não pagou um preço alto para continuarmos vivendo da mesma maneira. Houve um preço altíssimo para resgatar-nos do pecado, para termos uma vida nova e vivermos nessa novidade de vida. Se você ler Romanos 7, 8, ali vai dizer que Cristo em nós, pelo Espírito, produz em nós transformações profundas e duradouras. Produz fruto, que é superação. Produz felicidade, satisfação, contentamento. Produz força, força para nos submetermos a fazer a vontade de Deus. Produz santificação. Produz ou cria para nós uma família. Nós temos a família da fé. Essa é a vida cristã. Se alguém lhe perguntar por que você é crente, responda: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Faria toda a diferença se nós víssemos como realmente somos, pois passaríamos a viver como o patinho feio no dia que descobriu que era um cisne. Mas como viver essa vida descrita por Paulo? Nós vimos a dinâmica, nós vimos a descrição e agora a dinâmica da vida cristã. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Contrário do que se pensa, morrer com Cristo, morrer para nós mesmos, é sinônimo de vida de verdade. A vida não começa quando aprendemos a desfrutar a vida aos 30, 40, 50, 60 anos. A vida, ela começa quando nós morremos com Cristo. E Cristo passa a viver em nós pelo seu Espírito. E isso é vida plena. Isso é vida abundante, como diz em João 10:10. A vida em Cristo é a vida no corpo. Ou seja, continuaremos sendo quem nós somos, com todas as vantagens e desvantagens dessa realidade terrena, mas em processo de transformação.
nós estamos inseridos no mundo coaching. A rodo, você abre as redes sociais e alguns termos têm ganhado espaço nos corações dos irmãos. Por isso que eu já disse, digo e vou dizer outras vezes. Deus não quer de você, meu irmão, uma melhor versão de si mesmo, de você mesmo. Deus quer produzir em nós verdadeira transformação. O que o mundo oferece, o que o humanismo oferece, é uma versão melhor de você mesmo. Mas isso aqui é muito pequeno para Deus. Deus quer que você seja transformado, que você venha aparecer com o Senhor Jesus. Mas como? Como devemos viver essa vida no corpo? É da seguinte maneira: eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Nós vivemos das promessas da palavra de Deus. Não mais vivemos das promessas, das mentiras deste mundo, das mentiras do diabo, das mentiras do pecado que habita em nós, mas pelas promessas de Deus no poder do Espírito. O pecado não faz promessa para você? O pecado não conversa com você? Me toca, me pega, me faz isso comigo, que eu vou te dar essa alegria, que eu vou te dar essa satisfação. Mas sabe o que pode apenas triunfar sobre as promessas falsas do pecado? As poderosas promessas de Cristo e do Evangelho. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Em outras versões, a fé vem pelo ouvir e vem pela palavra de Cristo. O apóstolo Paulo, aos Colossenses, ele fala para que aquela igreja seja cheia da palavra de Cristo. E uma igreja cheia da palavra de Cristo, ela se aconselha, ela se ajuda mutuamente, uns aos outros. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Gálatas 3:5. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam o quê? A palavra. A palavra. A vida cristã não é vivida pelo esforço próprio. Queridos, meus irmãos, prezados, é impossível viver a vida cristã no seu esforço, na sua sabedoria, na sua experiência. É impossível. Nós só conseguiremos viver do modo como Deus quer, no poder do Espírito Santo que habita em nós. Usa esse recurso poderoso que o Senhor deu a você, que Ele nos deu, que Ele nos concedeu. A vida cristã não é pautada por regras, nem vivida por força de vontade. A vida cristã é vivida pelo poder do Espírito, quando nos agarramos às promessas e preceitos da palavra de Deus. A vida cristã é vivida pela fé na promessa de tudo o que Deus promete ser para nós em Cristo. O que significa ser crente? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como que você vive? A vida que agora vivo, no corpo, viva pela fé no Filho de Deus. E o que é viver pela fé? É acreditar de todo o coração nas promessas de Deus e não nas promessas do pecado. Terceiro, a demanda da vida cristã. Paulo descreve a vida cristã como sendo estar crucificado com Cristo para deixar Cristo viver em nós. A dinâmica dessa vida se dá
em nosso corpo, lutando para nos conformarmos à imagem de Cristo, vivendo pela fé e no poder do Filho de Deus. Mas, qual é a razão de ser desta vida? Qual é o propósito de existirmos? O apóstolo termina esse versículo onde tudo começa na história da salvação. O Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Além de informar o que motivou a Deus na execução do seu plano de salvação, que é o amor de Deus, Paulo quer que essa frase venha incitar em nossos corações o quê? Louvor. Elogio, admiração, adoração. A demanda da vida cristã é louvor, adoração. Louvor pelo grande amor de Deus na salvação dos seus filhos. O Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Ele volta a falar desse amor quando descreve aos Efésios, Efésios capítulo 1, 5 e 6. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em Cristo. Perceba que é o amor de Deus que o motiva a planejar a nossa salvação. Na mesma medida em que esse amor nos incita a louvá-lo por tão gloriosa graça, essa de nos amar, nos adotando em Cristo. Portanto, ao declarar que Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, Paulo ele quer informar a nossa mente, inflamar o nosso coração, ao nos informar sobre o maravilhoso plano de salvação de Deus. Paulo nos incita, ele nos impele ao quê? A adorarmos ao Senhor. E ficarmos maravilhados com a sua majestade, com a sua beleza. E refletirmos sobre o que está envolvido em tudo isso, no seu grande amor. E o que está envolvido nesse amor grandioso de Deus que nós devemos louvá-lo? A identidade de quem ama. E quem é que ama? O Filho de Deus. A identidade de quem nos ama torna maior ou menor a qualidade do amor. Mas nesse caso, torna o quê? Maior, porque quem nos amou? O próprio Deus, que se encarnou. O Filho de Deus, Jesus. Nós vemos a identidade de quem ama, a atividade do amor. E qual é a atividade do amor? Ele se entregou por mim. A medida do amor de alguém por nós está na dimensão das suas atitudes por nós. Não existe nenhum versículo da Bíblia que Jesus está falando assim, eu amo vocês. Mas em diversos versículos da Bíblia que diz assim, Deus os ama e Ele provou o seu amor fazendo isso. Porque o amor de Deus é uma prova, não é uma declaração, é uma atitude, não é uma frase. E o perfil de quem é amado. E quem é amado aqui? Paulo, ele que se denominava o principal dos pecadores, perseguidor da igreja. Mas quem é o objeto desse amor, o perfil de quem é amado? É eu, é você, somos nós. E o que nós somos? Pecadores. Pecadores. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em 2 aos Coríntios, que o amor de Cristo, o que fazer com ele? Fazer ele pular? Fazer ele dançar? Não, o constrangia. O amor de Cristo constrange. Constrange.
Em resumo, a vida cristã faz de nós adoradores da gloriosa graça de Deus. É isso a simplicidade da vida cristã. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta é a vida cristã. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Assim que se vive a vida cristã, que me amou e se entregou por mim. Este é o propósito da vida cristã, que é louvor, que é adoração. Você é cristão? Então, é assim que se deve viver. Pela fé no Filho de Deus. Você ainda não é cristão? E ser cristão não é frequentar uma igreja cristã. Ser cristão é entender que é pecador. E que por ser pecador você ofendeu o eterno Deus. E por ter ofendido o eterno Deus, você está eternamente perdido. E somente o eterno pode te aproximar do eterno. Então Jesus Cristo se fez homem, pagou o preço da nossa culpa para aproximar você que está eternamente separado de Deus, para estar eternamente diante de Deus. Mas você precisa crer em Jesus de todo o seu coração, confessando como seu Salvador. E assim, viva pela fé no Filho de Deus. Esta é a simplicidade da vida cristã. Amém. Nosso Pai, nós te louvamos nesta noite pelo teu imenso e poderoso amor. Um amor, Pai, que é imensurável. Imensurável. Não podemos medi-lo. E até a tua palavra diz que o Senhor amou de tal maneira que não podemos quantificar. Mas sabemos qual é o resultado deste amor, que é a entrega do teu Filho Jesus por nós. Senhor, não queremos ficar inertes, indiferentes ao teu amor, mas que o teu Espírito Santo que habita em nós venha nos mover a cumprirmos a tua vontade como uma expressão de gratidão e de louvor ao Senhor. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos com tua graça sustentadora, poderosa, a vivermos a simplicidade da vida cristã. Para a glória do Senhor, e é no nome do teu Filho amado que oramos. Amém.